procurando esse moído das águas aqui do Rio Piancó, dessa questão que está indo para do Rio Piranhas, enfim, o Ricardo Ramalho é o presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Júnior Santos, boa tarde a todos do Boca Quente. É um prazer participar do seu programa, tendo em vista a gigantesca audiência na região, né? E nos chegou a informação por meio de usuários dessas problemáticas, né, que eles têm enfrentado em relação à própria obra da transposição do São Francisco, a chegada das obras do PIT, né, e dúvidas em relação à questão da alteração da alocação de águas do sistema Avide São Gonçalo. Então, estou à disposição para qualquer esclarecimento que estiver ao nosso alcance, né, tendo em vista que hoje eu estou presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó Piranhas do Sul. O nosso comitê, ele tem ele integra esse sistema de gestão de recursos hídricos, né, que compõe o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e o comitê é um dos entes responsáveis por essa gestão, né? Só que o nosso comitê, ele não opera, não abre, não fecha comportas. Nosso comitê apenas, ele acompanha o cumprimento das alocações que são definidas numa reunião anual, né, para que as pessoas, os ouvintes, entendam. Todos os anos, a ANA e o comitê reúnem os usuários do sistema Engenheiro Avide, São Gonçalo, assim como também de outros sistemas, e anualmente essa reunião é pública, é uma reunião aberta ao público, e é definido a forma baseada em critérios técnicos, né? A ANA nos apresenta os cenários hidrológicos dos 2 reservatórios, e com base nesses critérios técnicos são definidos os usos durante todo o período do ano, né, a partir do período seco até o próximo ano. Então, a alocação 2024-25 já está em andamento, se encerra no mês de junho, entre junho e julho do próximo ano. Então, eu pude ouvir aí alguns ouvintes com dúvida em relação à questão da liberação de água do Engenheiro Avide para São Gonçalo. Né, tendo em vista o volume do açude de Avide está baixando, né, consideravelmente, e as pessoas levantam alguns questionamentos, né? E cumpre esclarecer que essas operações de abertura e fechamento são realizadas, como eu expliquei, com base nessa alocação. Essa reunião de alocação define os usos durante todo o ano e, de acordo com critérios técnicos, são feitas essas liberações, né? E de modo que impacte menos possível os usuários, mas, infelizmente, como a gente está com um sistema muito complexo, um sistema novo, a transposição do São Francisco está aí na sua fase final, né? Ainda existe a execução de alguns eixos, como o ramal do Apodi, mas a fase do eixo, nosso eixo norte aqui, que corresponde a Boa Vista, Caiçara e Morros, praticamente concluído, né? Apenas em fase de adaptação e, de certa forma, a gente enfrenta a complexidade desse sistema. Para você ter uma ideia, Júnior, o sistema do PIT, que é o Programa de Integração de São Francisco, ele é administrado pelo Ministério da Integração. Então, todas as comportas, as liberações de água, são executadas pelo Ministério. Já a barragem de Avide de São Gonçalo, a execução da parte hidráulica, de abertura e fechamento das comportas, são realizadas por meio do DENOP, através da autorização da Agência Nacional de Água. Então, são 3 órgãos aí, não existe, às vezes as pessoas tentam encontrar um culpado, não é a ANA, o culpado é o DENOP, o culpado é o Ministério. Na realidade, todas essas operações são feitas em conjunto com esses órgãos, né? E como o sistema é novo, você tem aí a complexidade de você tentar equilibrar esse sistema. É o que a gente tem tentado atingir nas últimas 2 alocações. A gente tem tentado equilibrar esse sistema e, infelizmente, às vezes a gente não consegue esse equilíbrio em razão da resposta demorada de algum outro órgão que compõe esse sistema e que acaba, de certa forma, desequilibrando, que foi o que ocorreu nos últimos dias. A gente teve uma baixa considerável do reservatório de São Gonçalo e a ANA identificou que havia uma diferença na vazão liberada para a vazão real. A gente solicitou uma medição nos trechos do rio entre Avide e São Gonçalo e identificou que havia uma vazão menor do que a que estava sendo liberada e isso, de certa forma, causou esse desequilíbrio. Então, foi necessário que a gente pedisse uma vazão extra para voltar a equilibrar o sistema lá de São Gonçalo, né? E, ao mesmo tempo, a gente pediu uma compensação do Ministério da Integração por meio do São Francisco, que, na ordem de 17 milhões que ainda resta entregar em 2024,
para que o sistema não sofresse tanto, né? Só que essa liberação do São Francisco, ela depende de critérios de capacidade técnica do Ministério de fazer essa entrega dessa água. Tendo em vista que o Ministério está fazendo testes no ramal do Apodi, está enchendo a barragem de Tambor lá em Cachoeira dos Índios, né? Então há uma limitação, de certa forma, técnica também em razão de uma manutenção na EB3, que é uma estação de bombeamento do PIS, do São Francisco, que esteve em manutenção nos últimos dias, e isso, de certa forma, atrapalhou essa entrega de água, né? Mas o Ministério está, sempre que a gente procura, o Ministério reafirma que vai entregar essa água aí em 2024, então eles têm até dia 31 de dezembro para entregar esse volume de 35 milhões de metros cúbicos, que ainda resta em torno de 17 milhões, o que vai proporcionar, de certa forma, um alívio, um equilíbrio aí na água do reservatório para essas comunidades que estão na montante da barragem de Engenheiro Avito. Ok, Ricardo, eu gostaria de agradecer a sua participação. Eu acredito também que deu para entender, porque todo dia se muda aqui de água, mas existem critérios técnicos, existem reuniões onde existe uma porcentagem a ser liberada. Não é simplesmente liberar, não é isso? Exatamente. Todas essas liberações, elas são avaliadas pelo corpo técnico da Agência Nacional de Águas e, de igual modo, do Ministério da Integração, de acordo com a capacidade técnica de entrega de cada órgão, né? E a gente também recebeu, no Comitê de Bacia, recebeu reclamação dos usuários, dos ribeirinhos que estão ali na jusante da barragem de Boa Vista, de Morros e de Caiçara, em relação à inconstância da liberação de águas lá do PIS, que acabava prejudicando essas comunidades, que antes, quando não existia a transposição, né, elas tinham a disponibilidade de água do lençol freático. E, de certa forma, a obra impactou essas comunidades que sofrem, né, quando essa água é cortada, sofrem com a escassez do recurso, né, e acabam ficando sem ter para quem recorrer. Nós enviamos um ofício hoje, no dia de hoje, ao Ministério da Integração, solicitando que essa água que a gente tem a receber, e vale salientar para os usuários que nós estamos recebendo essa água no total de 70 milhões de metros cúbicos, em razão daquela obra da comporta de avisos que a gente perdeu, deixou de acumular essa água dentro do sistema, né, acho que todo mundo lembra, e que um compromisso firmado com o Ministério da Integração, Comitê de Bacias, Comissão de Alocação e Viana, firmamos esse compromisso, o Ministério se comprometeu a entregar esses 70 milhões. Valeu. E aí nós estamos enviando um ofício hoje ao Ministério da Integração para que dessa água que ainda resta entregar em 2024, parte dela seja entregue nas 3 tomadas de água, tanto Caiçara como Morro e Boa Vista. Então, Morro e Boa Vista fica uma entrega apenas para consumo humano, animal e algumas culturas de subsistência, uma vazão bem menor, e por questões técnicas, a vazão maior é entregue via comporta de Caiçara. Então, só para acalmar os moradores, os usuários que estão aí ribeirinhos nessa região de Morro, de Boa Vista e Caiçara, nós estamos oficiando o Ministério para que faça essa entrega dessa água, de parte dessa água que a gente tem a receber, via essas comportas, para que atenda também esses usuários. De igual modo, também estamos oficiando o Ministério, já oficiamos na realidade ontem, no dia de ontem, a ANA, para que seja feita a entrega também à jusante de São Gonçalo, de uma vazão na forma de pulso, que também a gente tem ciência de comunidades ribeirinhas que ficam desde a saída de São Gonçalo até a confluência com o rio Piancó, lá próximo a São Domingos, estão enfrentando dificuldades, né, em razão da pequena vazão que está sendo liberada à jusante, que não está atingindo a grande maioria das comunidades. Ok, então, meu amigo Ricardo. Nós da Agência Nacional de Águas uma vazão extra para que atenda esses usuários aí da região de entre São Gonçalo e São Domingos. Ok, Ricardo, eu queria agradecer, Ricardo, a sua participação, acho que deu para o pessoal entender, e muito obrigado, dizer que o programa está à disposição, sempre que você achar necessário, pode ligar aqui para tirar as dúvidas do pessoal, tá bom? Um grande abraço, a gente agradece a sua participação aqui no programa. Olha, já finalzinho do programa aqui,